quem é Cristo, quem somos e qual a nossa missão aqui na terra. Quem é Cristo, quem somos e qual a nossa missão. Muitos cristãos se perguntam, né, qual a sua missão aqui na terra? O que devemos desempenhar nesse mundo de caos, nesse mundo que jaz do maligno, como diz a palavra de Deus? O que Deus quer de nós? Qual o nosso chamado? Tais perguntas, elas são respondidas quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos. Mas primeiro, para nós sabermos quem nós somos, nós temos que saber quem é Cristo. Quem é Cristo e o que Cristo fez por nós. Aí sim, em segundo lugar, nós saberemos quem nós somos e qual a nossa missão aqui na terra. Tudo isso, nós não precisamos de novas revelações. Não precisamos de novas revelações, porque tudo já está revelado nas Escrituras Sagradas. Às vezes haverá questionamentos que podem até não ser respondidos, mas pessoas às vezes estão procurando algo em locais errados, ou algumas pessoas que são intitulados apóstolos ou falsos profetas, procurando em pessoas erradas e em locais errados. A Bíblia, ela é suficiente para nós, para que nós possamos saber quem é Cristo, quem nós somos e qual a nossa missão aqui na terra. O apóstolo Pedro, com um versículo, ele responde esses 3 questionamentos, e nós iremos aplicar nessa noite na vida da igreja e na vida dos amados que nos visitam. Quem é Cristo, quem nós somos e qual a nossa missão na terra. Um versículo só responde tudo isso. Quem é Cristo, quem nós somos e qual a nossa missão aqui na terra. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 2, somente o verso 9. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 2, que eu vou voltar um pouquinho só para falar do contexto. Aqui vai responder quem nós somos, quem é Cristo e qual a nossa missão. Vai estar aqui, eu quero ler. Abra sua Bíblia, deixe aberta lá no final, mas nós vamos ler aqui numa só voz, tá? Quem nós somos, quem é Cristo e qual a nossa missão na terra. Vamos ler aqui juntos, aqui, ó, tá no Data Show. Vamos lá numa só voz. Vocês, porém, são sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. As virtudes. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos revela aqui na tua palavra, que é revelada e inspirada, ó Deus, pelo próprio Senhor. Ó Deus, quem nós somos, quem é Cristo e qual a nossa missão aqui na terra. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, à nossa alma, nessa noite, para que nós possamos fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Me dá iluminação do céu, do alto, Senhor, para que eu possa falar conforme a tua vontade. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. O versículo aqui responde quem nós somos. Ele diz aqui: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E responde também qual a nossa missão. Ele vai dizer aqui: a fim de, vocês são para, ou a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou. Nós temos que proclamar as virtudes do nosso Deus e Salvador. Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão aqui na terra. Primeiro ele diz quem nós somos, agora ele mostra quem é, qual a nossa missão e quem ele é. Ele é aquele que nos chamou, o nosso Salvador, que nos resgata, ó, das trevas para a maravilhosa luz. Quem é Cristo, quem nós somos e qual a nossa missão aqui na terra. Está respondido com um versículo. Pastor, eu quero evangelizar. 1 Pedro 2,9. Você vai mostrar quem essa pessoa pode se tornar
quem é Cristo e qual a nossa missão aqui na terra. É isso. Um simples versículo que responde tudo. Anteriormente aqui no contexto, o apóstolo Pedro tinha falado de nossa posição em Cristo, para dizer que tudo isso acontece porque nós estamos ligados a Ele. Nós somos os galhos que estão ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Pedro ele faz uma transição de quem é Cristo para quem nós somos nele, nós estamos ligados nele. Olha o que é que ele diz no contexto, mostrando a transição aqui, para mostrar quem é Cristo. Verso 4, deixe sua Bíblia aberta, verso 4, olha o que é que ele diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive. Quem é Jesus? A pedra de fundamento da igreja. Jesus é o alicerce da igreja. Jesus é a pedra de sustentação que sustenta a sua igreja e sustenta as nossas vidas. Ele é a pedra viva que vive. Chegando-se a ele, a pedra que vive. Pedro ele passa da metáfora, é uma metáfora, Jesus não é uma pedra, da pedra antes do leite para a pedra, para mostrar quem nós somos. Preste bem atenção, quem é você agora? Para mostrar que você deve estar ligado a Ele. No verso 2, quem é você? Como criança nós somos, como crianças, verso 2, como crianças recém-nascidas, que desejam um genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Nós somos crianças na fé, igual meninos que precisam de leite para ser alimentados espiritualmente e para viver. Nós somos crianças na fé que precisa de Jesus. Para quê, pastor? Para ser salvos, para ter crescimento, para ter desenvolvimento, para ter musculatura espiritual. Muitos crentes não estão criando musculatura espiritual, porque estão como meninos, brigando por coisas que não devem. Há algo maior, há uma missão maior lá. Nós somos recém-nascidos que precisam de leite. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Como uma criança que precisa do peito da mãe, nós precisamos de Cristo para a salvação. Nós somos bebês espirituais, crianças que dependem totalmente de Cristo. Agora há a transição para a pedra de fundamento da igreja, que edifica a igreja. Quando ele diz no versículo 4, a pedra que vive. Olha o que é que ele diz no verso 4, justamente isso, chegando-se a ele. Nós temos que nos achegar. O apóstolo Pedro diz que nós temos que ir a Ele. Ele faz uma transição do leite dos meninos na fé que necessitam de Cristo para ser salvos, agora para uma mudança, uma transformação. Ele diz chegando-se, buscando Ele. Chegando-se é um mandamento, é um imperativo de Deus. Vinde a mim, chegando-se a Ele, indo até Ele, para que haja mudança de vida, transformação. Esse buscá-lo aqui, ou achegar-se, ou chegando-se, é um imperativo, é um mandamento, para que haja mudança, para que haja transformação. Nós não temos que buscar só hoje, mas amanhã, todo dia. Nós temos que viver de fé em fé. É um ato, uma atitude, é uma ação minha e sua. Eu não posso me achegar por você, eu não posso chegar-se até Ele por você. O que eu posso é te alimentar com a palavra de Deus, como está sendo feita nessa igreja. Mas chegando-se a Ele, você tem que buscá-lo. É um convite, o mesmo convite que Ele diz lá, vinde a mim. Quando Ele diz vinde a mim, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ali não é somente um convite para tirar as nossas cargas, não. Ali também é um convite para a salvação, para que Ele possa cuidar da tua alma, para que Ele possa cuidar da tua vida, para que Ele possa te sustentar verdadeiramente. É um convite, e esse mesmo convite Jesus faz lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia aí pertinho, não só um pulinho para Apocalipse. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Depois volte para Pedro. Está aqui, ó. Vamos ler, igreja, todo mundo junto aqui. Num só coral, num só tom. Nós temos que viver assim, nos achegar a Ele. É esse convite que Ele está fazendo aqui, dizendo: vem, vem.
Vamos lá? O Espírito e a noiva. Não valeu não, vamos de novo. Foi todo desalinhado o negócio aqui. Vamos de novo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É um convite. Jesus está nos convidando nessa noite. É um convite pessoal. O convite é para hoje, para que amanhã você não fique fora do banquete celestial. Você tem que participar hoje desse convite. O convite é para hoje, é para agora. Mais do que nunca. O convite para vir a Ele, ao Deus vivo, versículo 4, 1 a Pedro, versículo 4, a pedra viva chegando-se a Ele, a pedra que vive, o Deus vivo, não um Deus de mortos, mas um Deus que está no meio da igreja e que sustenta a sua igreja. Ele sustenta cada um de nós. Você está pensando que o seu problema é maior do que o seu irmão? Não é. Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus de mortos. Ele é um Deus que está presente no meio da igreja. Ele não só é um Deus vivo, mas Ele é um Deus que dá vida aos mortos. Foi Ele que tirou você do seu estado de morte, quando você não tinha Cristo. Ele não só é o Deus vivo, mas Ele é o Deus que dá a vida aos mortos. Ele levantou Lázaro do túmulo. Ele disse: vem menina, com Talita cume. E Ele fez o melhor para nós, nos deu vida, nos tirando das trevas. O Filho do Deus vivo, esse é o nosso Deus. Não Deus de mortos, mas um Deus de vivo. Meus irmãos, não há vida, não há crescimento espiritual. Sem Cristo não há. Não há. Nele nós somos salvos e crescemos espiritualmente. A gente viu que Ele é a água da vida. Vem, está com sede, vem. Vem a água da vida. Vem a pedra viva, a pedra fundamental da igreja, a pedra de esquina que dá sustentação, a pedra fundamental que sustenta todas as outras pedras. Vocês são pedras desse edifício. Ele é quem dá sustentação a todas elas. Nós sem Cristo somos terra arrasada. Nós sem Cristo somos cascalhos, não pedras vivas. Sem Cristo, nós somos areia. Nós somos areia movediça. Nós sem Cristo, nós estamos perdidos, sem vida. Porque nós precisamos dessa pedra viva, porque Ele venceu o último inimigo, a morte. Venceu para nos justificar, para nos santificar e para nos glorificar na sua segunda vinda. Ele venceu por isso, para que nós possamos segui-lo, chegasse a Ele, somente a Ele. Somente a Ele. Ele é a força motriz que move e movimenta toda essa engrenagem que é a igreja. Se olhar para homens vai cair. Se olhar para as tribulações, o barco vai afundar. Olhe para Ele, olhe pelo que Ele fez por você. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas. Essa é a força motriz que movimenta toda a igreja, que movimenta a nossa vivência, o nosso ser. Ele é um Deus vivo, mas também é um Deus presente diariamente nas nossas vidas. Ele é um Deus presente, um Deus vivo e presente. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos irão rejeitá-los. Olha o que é que Ele diz aí no verso 4. Verso 4, parte B. Muitos vão rejeitá-lo. Rejeitada sim pelos homens. Oh incredulidade. Oh incredulidade da alma. Muitos vão rejeitar a Cristo. Muitos vão rejeitar a igreja de Cristo. Muitos vão te rejeitar, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Muitos recusarão Cristo nessa caminhada, mas aqueles que recusar Cristo, Ele será pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Porque para Deus Ele é
pedra eleita e preciosa. Olha o que é que diz ali. Mas para os homens, a pedra rejeitada. Mas para os homens, a pedra que vive foi rejeitada sim pelos homens. Mas, porém, todavia, para Deus ela é a pedra eleita e preciosa, a joia de grande valor que nós encontramos um dia. E que nós não trocamos por nada nesse mundo, nada. Nós não trocamos por nada nesse mundo. Ele é o nosso tesouro precioso, que nós achamos naquele campo. Cristo, o eleito de Deus, e nós somos os seus filhos escolhidos por Ele. Cristo, Ele é o eleito de Deus, mas para Deus, pedra eleita e preciosa, o eleito de Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, a nossa ligação em Cristo. Pedro faz uma transição de novo agora a transição é, quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos para Cristo? Quem nós somos para Cristo? Primeiro, verso 5, parte A. Para Cristo, quem nós somos? Também vocês aqui, como pedras que vivem ou pedras vivas. Nós somos pedras vivas desse edifício que está em construção, que vai herdar o céu. Nós somos pedras vivas. Cada pessoa que se achega a Deus, que responde o seu chamado, que se converte a Cristo, lembrando que foi tudo pelo que Ele fez na cruz. Eu não tenho mérito algum, mas aqueles que se achegam a Ele, eles se tornam membros e pedras vivas, pedras que vivem, somos nós. É uma pedra que é tirada da pedreira da incredulidade, é uma pedra que é tirada da pedreira da cegueira espiritual, é uma pedra que é tirada do mundo, é uma pedra que é tirada das potestades do ar, morta, e Ele dá vida. Pedras que vivem. Os cristãos são pedras que gradativamente compõem essa estrutura que é a igreja de Deus, que está em construção, onde a sua igreja está sendo edificada. Deus está chamando mais pedras, mais pessoas que foram compradas e lavadas com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos pedras vivas. Esse sentido de pedras vivas aqui, você tem a ideia aqui, quando você faz a exegese do texto, a ideia aqui é pedras, é que o cristianismo é uma comunidade plural, pedras que vivem ou pedras vivas. Então a igreja é uma unidade na fé interligada entre os crentes. Nós somos uma comunidade de fé. Então a primeira coisa para você nessa noite que é cristão: não existe cristão independente, não existe cristão fora da igreja, não existe cristão desigrejado, não existe cristão que tem ódio do irmão, não existe cristão que não perdoa o irmão, não existe, porque as pedras são vivas desse edifício. Então, se eu, na minha soberba, eu me julgo superior a alguém, isso não condiz com as pedras vivas desse edifício. Se eu julgo o outro e ele tem um cisco no olho e eu tenho uma trave que eu não tirei do meu olho, isso não condiz com o edifício de Cristo que está sendo construído. O orgulhoso, o soberbo, uma pedra independente ou uma pedra desigrejada, não é uma pedra, é cascalho. Não existe crente orgulhoso. Não existe. Para pertencer à igreja visível, local que nós estamos vendo agora, nós temos que ser como Cristo, o mais humilde de todos. Pedras vivas que estão em construção. Eu já contei a história de MacArthur aqui, né? É um pregador americano, grande escritor. Um homem entrou, tem a gravação no YouTube, entrou e os presbíteros não conseguiram conter, entrou adentro da igreja e começou a gritar:
esse é um local de hipócritas, esse é um local de hipócritas. Aí ele disse: seja bem-vindo, bote a cadeira aí, tem lugar para mais um. Nós estamos em construção, não existe perfeição aqui, perfeição só no céu. Preste bem atenção, se você não perdoar o teu irmão, tu não será perdoado. Nós estamos em construção. A igreja de Cristo está em construção, mas nós não somos somente isso. Olha o que é que ele diz: nós somos pedras vivas e casa espiritual, sendo edificados. Quem nós somos? Casa espiritual. Além de pedras vivas, nós somos casa espiritual, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Templo, casa de Deus, morada de Deus. Todos os cristãos formam uma casa espiritual que está sendo montada através das pedras vivas. Não existe igreja individual, não. Isso aqui transcende todas as igrejas, todas as congregações, porque existe a igreja de Cristo, a igreja invisível, o corpo é de Cristo. A pergunta que fica é: como você está usando a sua casa, o seu corpo, o seu templo e morada do Espírito Santo de Deus? Como é que está sendo usado o templo? Como é que você está cuidando do templo onde Deus habita? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você, em você. Como você está tratando o seu corpo? Como você está tratando os seus pensamentos, os seus hábitos? Como é que você está tratando o seu corpo? Como é que você está praticando as meditações da palavra? Ou você está vivendo com maus hábitos pecaminosos, envergonhando o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Com o seu modo de falar, com o seu modo de vestir, com as suas exposições nas redes sociais. Como você está tratando o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Como você está vivendo? Como é o seu estilo de vida? Como é o seu estilo de vida de oração? Você está permitindo os excessos de telas? Está atrapalhando o seu momento com Deus? O que é? Como você está tratando aquele que habita em você? É para a igreja pensar mesmo, a intenção é essa. Terceiro, quem nós somos? Primeiro ele disse que nós somos santuário, pedras vivas, aliás. Depois santuário, casa de Deus. E agora ele disse que nós somos sacerdotes. Sacerdote santo. Sacerdotes. No Antigo Testamento, somente uma vez por ano o sacerdote, o supremo sacerdote, poderia entrar no templo do templo, do santo dos santos, perdão, que templo do templo, santo dos santos, levando um sacrifício uma vez por ano para expiação de pecados. No entanto, Cristo, levando sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele oferece um único sacrifício. Jesus, na cruz do Calvário, Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Ele verteu completamente o seu sangue na cruz. O que é isso, pastor? O seu sangue foi derramado gota por gota, por mim e por você. Ele ofereceu um sacrifício único. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, porque Deus era quem estava dando autoridade naquele momento daquela morte. Agora nós somos o que? Sacerdotes. Nós temos livre acesso à presença de Deus. É nesse sentido que você é um sacerdote. Você pode ir e entrar na presença de Deus sem precisar de ninguém para fazer mediação. Não precisa pedir ao pastor, não precisa pedir ao padre, ao bispo, não, ao papa não, vai direto a ele. Você é um sacerdote que pode ir direto e fazer todas as suas petições, louvor e adoração. Vá direto a ele. É interessante que a palavra lá no latim sacerdote para que a gente perceba quem nós somos. Nós temos que lembrar qual o tema da pregação: quem é Cristo, quem nós somos e qual a nossa missão. Para que nós possamos lembrar quem nós somos, no latim aqui a palavra sacerdote significa construtor de pontes. Nós estamos criando pontes para que outras pessoas cheguem a Deus, ou nós estamos cavando abismo para que elas caiam e se percam? Quem nós somos? Nós somos os sacerdotes, aqueles que constroem pontes para que outras pessoas cheguem-se a Deus.
chegando-se a Deus. Os sacerdotes são criadores de pontes, nós criamos pontes, nós não cavamos abismos para as outras pessoas caírem, não, nós somos construtores, não precisamos, como sacerdote, mais trazer para a igreja animais, não. O sacrifício de Cristo foi perfeito, um único sacrifício, ímpar, perfeito, irrepetível, não precisa repetir duas vezes. Não sei nem se tem essa palavra, mas eu coloquei aqui, depois eu vou dar uma olhada. Depois olhem para mim aí, viu, pessoal do português aí. Um sacrifício indizível, um sacrifício completo. Agora, o que é que nós oferecemos a Deus como sacerdotes? Sacrifícios de louvores, sacrifícios espirituais, que é o culto que agrada a Deus. Ele quer as nossas vidas por completo. Aquilo que Paulo disse, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós levamos o nosso louvor, o louvor dos nossos lábios, quando nós fazemos as boas obras aos irmãos, isso é um sacrifício. Quando nós pregamos a palavra e que através da igreja local outras pessoas são salvas, nós estamos oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios que agradam a Deus. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, que outras pessoas são salvas através do Evangelho, é um sacrifício espiritual que agrada a Deus, sabendo que é Ele que salva. Principalmente quando nós pregamos e anunciamos essa palavra que é poder de Deus, tudo isso é sacrifício para a glória de Deus, sacrifícios para a glória de Deus. Quem nós somos? Nós somos crentes e não descrentes. Olha o que é que ele diz do verso 6 até o verso 8, ele vai fazer uma distinção entre crentes e descrentes, para mostrar que nós somos crentes e não descrentes. Olha o que é que ele diz, verso 6 ao verso 8, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra eleita e preciosa. Preste atenção para os crentes, e quem nela crê, os crentes, não serão envergonhados. Isso é para os crentes. Portanto, para vocês, os crentes, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas preste atenção para os descrentes, o que é que ela é. Mas para os descrentes, os incrédulos, verso 7, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser pedra angular. Aí ele vai dizer o que é que ela é, o que Cristo é para eles: pedra de tropeço, rocha de ofensa. Crentes e descrentes, os que crê, a pedra preciosa de grande valor que nós encontramos um dia. É isso que ele é para nós, Cristo. Pedro está usando aqui o Antigo Testamento, meus irmãos, está usando Isaías, Êxodo. Para os crentes, Cristo é aquela pedra de grande valor, é a pedra de sustentação da igreja. Os crentes colocam toda a sua confiança em Cristo. Nós cremos nele, como ele disse aqui: eu ponho em Sião uma pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado, nunca, jamais. Não seremos envergonhados, não nos decepcionaremos. Deus, ele não permite que os seus filhos sejam envergonhados, principalmente naquele grande dia, no dia do juízo final, quando ele bater o martelo lá, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Essa é a promessa para vocês nessa noite. Porém, para os descrentes, no verso 7 lá, mas para os descrentes, eles serão derrotados, eles serão envergonhados. É isso que ele diz aqui. Para os descrentes, olha o que ele diz no verso 7, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Olha o que ele é para eles, verso 8, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Serão envergonhados, serão derrotados, pedra de tropeço, rocha de ofensa, para aqueles que continuam na desobediência, continuam no caminho da incredulidade, continuam no caminho da teimosia. Qual a figura aqui que Cristo coloca aqui? A figura da pedra. É que Cristo sempre é a pedra. Ele é uma pedra.
preciosa para os crentes, pedra de bênção, pedra de salvação, pedra de sustentação. Mas para os descrentes, ele vai ser rocha de ofensa, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Para o descrente, essa pedra que é Jesus vai ser o julgador e o condenador dos desobedientes, porque eles terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas vão continuar teimosos. A nossa identidade espiritual, ele continua, verso 9, porém vocês são geração eleita, verso 9, porém vocês são geração eleita, verso 9, geração eleita. Ele está usando novamente aqui Isaías. Isaías vai dizer lá em Isaías 43, 20, não precisa colocar, meninas: o meu povo, o meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Essa profecia se conclui com a formação da igreja. Ainda está em construção, até a volta do Senhor. Então nós somos o que? Nação ou geração eleita. Pedro mostra aqui que nós pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Ele nos elegeu porque Ele é amor. Ele nos elegeu porque Ele é gracioso, misericordioso. Nós fomos escolhidos por Ele. Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Qualquer dúvida de sua identidade, você leia João 15,16. Quando Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Quem nós somos? Depois de geração eleita, sacerdote real. Os sacerdotes, nós já falamos, eles faziam mediação do pecado no meio do povo de Deus. E lá em Êxodo, essa promessa aqui, ele diz lá, ele vai dizer em Êxodo 19: vós serei para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Israel fracassou, mas a igreja de Deus, ela vai prosperar e ser vencedora, em nome de Jesus. Todos os que creem em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, receberão esse privilégio de ser sacerdote. Sacerdote, lembrando que o Messias é o nosso supremo sacerdote, como diz Zacarias e como diz o escritor de Hebreus, o sacerdote eterno que faz mediação em nosso favor, como diz Paulo em 1 Coríntios, é isso que ele é para nós. Então nós temos esse privilégio, como sacerdotes, de entrar na presença de Deus. Cristo está lá fazendo mediação por você, falando: ó, meu filho amado está pedindo por mim, eu intercedo pela tua causa nessa noite, eu intercedo pela tua causa nessa noite. Isso é Cristo dizendo, não é o pastor. Ele intercede por tua causa nessa noite, por tua causa nessa noite, é isso que ele faz. Ele está à destra de Deus Pai, fazendo mediação. Depois ele diz que é nação santa. Nação santa, nós somos nação santa. O que é isso? Um povo separado para Ele, um povo separado do pecado, um povo para servir, um povo separado para seu louvor, um povo separado para a sua adoração. Ele está citando o Êxodo novamente. A Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. Ele está usando o Êxodo e Deuteronômio 7:6. Fomos escolhidos por Deus para ser nação santa. Nós fomos escolhidos para a santidade, para sermos separados por Ele. E ele termina dizendo quem nós somos. Olha aí, uma propriedade particular. Isso é maravilhoso. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos desgarrados, meus irmãos, não. Nós pertencemos a Deus, nós temos um dono. Nós somos uma propriedade particular. Nós somos um bem de Deus. Nós fomos comprados e lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos exclusivos dele. Nós fomos feitos para Ele por meio dele. Ele não nos divide com ninguém. Nós somos dele. A expressão aqui todinha, de todos essas coisas que foram faladas aqui: geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva, tudo isso traz o sentido de preservar
Povo de propriedade exclusiva, eu preservo o meu povo, eu guardo o meu povo, eu cuido do meu povo, eu cuido dos meus sacerdotes, eu cuido do meu povo de propriedade exclusiva, porque eles são meu. Ele tomou posse do seu povo, ele levantou o seu povo, para agora o seu povo ter uma missão. Qual a nossa missão? Está aí em seguida, a fim de proclamar as virtudes, o poder de Deus, a fim de proclamar daquele que os chamou das trevas para a luz. A nossa missão é isso, é não deixar de falar das grandezas, as virtudes, as qualidades, o amor de Deus, que é totalmente diferente do amor humano. A grandeza e a virtude de Deus, os atributos e as qualidades de Deus que nos salva. É isso que nós temos que fazer, anunciar o evangelho da salvação. Isso significa que nós temos que proclamar os seus feitos poderosos, o que Ele fez por nós, o seu poder, a nossa salvação, a sua grandiosidade, a sua glória, a sua majestade, a sua graça que é incondicional, a sua misericórdia, o seu amor, a sua santidade. Nós temos que proclamar, anunciar os seus atributos, as suas grandezas, para que outras pessoas sejam salvas. Mas ao mesmo tempo, nós temos que viver essas condutas aqui, que foi falado aqui. Nós temos que viver essas condutas, porque falar é fácil, mas nós temos que viver. Nós temos que nos colocar no lugar. Nós devemos testemunhar com as nossas vidas. Tem pessoas que saem da igreja, fora do culto, ninguém sabe mais que é crente. Onde nós estivermos, proclamar essa libertação, porque foi uma salvação. Ele te tirou das trevas, Ele me tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, salvação. Essa é a proclamação da igreja, dizer ao mundo que há esperança para o pior dos pecadores, como eu. Ele nos salva, Ele nos ama. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de anunciar esse evangelho, nós não podemos deixar de transparecer Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Tem pessoas que vivem iracundas, iradas, com o mundo, com a vida, com os irmãos, com as pessoas. Não, as pessoas não vão ver Cristo em nós assim. Como é que nós vamos impactar? Irados, iracundos? Não. A nossa missão é sermos parecidos com Cristo. Ele diz ali quem nós somos, mas dizer é uma coisa, nós agora temos que receber e viver conforme Ele deixou e conforme está escrito. É assim que nós temos que viver. Se você está perdido, Deus lhe mostrou nessa noite qual a sua missão, qual a sua responsabilidade diante da igreja. Você é uma embaixadora, você é um embaixador de Cristo aqui na terra, para anunciar as boas novas da salvação. O embaixador simplesmente fala do que a mensagem está escrita. Não precisa invocar não, inventar não. Está tudo aqui. Quando quiser pregar, pregue. Em 1 Pedro 2,9. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que pessoas sejam transformadas, mudadas e restauradas no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê espírito de ousadia no abrir das nossas bocas, aonde nós estivermos, para que pessoas sejam salvas. Somente assim, somente assim. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar. São perguntas retóricas, para que nós possamos pensar: será que a minha conduta está de acordo com a minha missão que foi me dada? Como é que está a minha conduta? Como eu estou andando ali fora? Como é que está a minha conduta? Como é que está a minha conduta diante e perante o meu ambiente de trabalho? Não importa se você é trabalhador PJ, não importa, empresário, microempresa. Como é que está a tua conduta e a minha conduta ali fora? Como é que nós estamos
como é que nós estamos nos comportando fora das quatro paredes? Será que Cristo está sendo verdadeiramente revelado através da minha e da tua vida? Nós estamos sendo e compartilhando a imagem daquele que nos salvou das trevas para a luz? É para que a igreja possa pensar, será que as palavras estão apontando, as minhas e as suas palavras estão apontando para a obra redentora de Deus, enviando o seu Filho amado? Nós temos falado do amor salvador, que pessoas estão sendo mortas, escravizadas pelo pecado. Nós temos falado desse amor que salva, que redime, que restaura, que cura, não só fisicamente, mas que cura a alma, o pior dos pecadores. Será que eu e você, nós estamos mostrando ao mundo que nós fomos tirados das trevas e agora nós vivemos na luz, Ou eu estou gastando tempo à procura de recordar das coisas do passado que não me convém mais com o cristão, ou inventando coisas no presente para que a igreja não cresça, sendo uma pedra de tropeço para outras pessoas. Quem nós somos nessa noite? Quem nós somos? O caminho para Deus está aberto nessa noite. Ele é a pedra de sustentação, a porta para que você possa entrar no reino dos céus, somente por intermédio dele, somente pelo que ele fez na cruz do Calvário. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa? Claro, o texto é claro, você tem que se achegar a ele, como foi pregado aqui, para que a sua identidade seja mudada, para que você seja agora José de Cristo, João de Cristo, uma nova identidade, uma nova pessoa, para que você possa ser uma geração eleita, para que você possa ser um sacerdote real, para que você possa ser uma nação santa, e para que você possa ser verdadeiramente povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somente através do que Ele fez por você, é através do seu amor salvador, redentor. Tudo isso acontece quando Cristo te tira das trevas e te transporta para a maravilhosa luz dele. Esse é o acontecimento que muda a história da humanidade, que mudou a nossa história como igreja de Cristo aqui em Araripina, e que pode mudar a tua história hoje, somente hoje. Não perca tempo, você não sabe o que é que vai acontecer amanhã, por isso que eu estou dizendo, é hoje, é agora, é uma mudança, é uma transformação, porque você sai da negridão, da escuridão. Era um cego que agora passa a ver. Eu vejo as coisas espirituais, eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu vejo Cristo e sei que o meu Redentor vive. Somente assim, somente através do que Ele fez por mim e por você. Não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus ou embaixo da terra, pelo que se possa ser salvo, somente através dele, somente através da bondade de Deus. Somente através da bondade de Deus. Somente através da bondade de Deus. É o que Ele fez por mim e por você. É um resgate, literalmente. Ele te resgatou, que você possa viver agora e cumprir e saber quem você é, quem é Cristo e qual sua missão. Só se precisar desenhar quem você é, quem é Cristo e qual sua missão aqui na terra agora. Você saiu daqui sabendo de tudo isso. Que você não possa ser nessa noite só um ouvinte, mas que você possa ser um praticante da palavra de Deus. Que você possa viver como filho de Deus. Que você possa, nessa noite, se você ainda não é, que você possa se tornar uma propriedade exclusiva do Deus vivo. Ele vive e está no nosso meio. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Cantemos com o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando, saia da sua cadeira, fale com seu irmão. Talvez tenha anos e anos que você nunca mais falou com seu irmão.
Faça um momento de confraternização. Abrace o seu irmão, pegue na mão do seu irmão. Saiba que seu irmão, você faz parte de uma igreja. Talvez faz anos que você não abraçou o seu irmão, ou nunca nem pegou na mão do seu irmão. Eis o momento agora para ter esse momento. Abrace o seu irmão, para que nós possamos ser conhecidos como uma igreja que ama. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Vamos todos de pé? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom.
Louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. E vai para o céu. E vai para o céu. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem do Evangelho e tem convicção que pode se tornar nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e quer entregar a sua vida a Jesus, com convicção, no coração, eu tenho convicção que Deus é o meu Senhor, que Deus é o meu Salvador. Alguém que ainda não é crente nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, tendo convicção de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Alguém, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém na igreja que ainda não é crente, que quer, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu tenho convicção, eu quero fazer parte desse povo, dessa nação, desse sacerdote. E alguém com convicção, não tenha medo, pode vir. Jesus está com as mãos abertas, aguardando você. Alguém convencido, com convicção, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém convencido do pecado, da justiça e do juízo, que ainda não é cristão, mas que quer tomar uma decisão diante de Deus, de entregar a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Vamos orar em nome de Jesus. E louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos porque a tua palavra é poderosa. Ó Deus, ela trata toda e qualquer ferida. Ela trata a nossa alma, ela trata o nosso corpo, ela trata a nossa mente. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, aquele que cura, que sara, que renova, que restaura, que coloca de pé o cansado, que renova as forças daqueles que estão abatidos, que coloca de pé aquele que está sem esperança, porque Tu é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Teu agir no meio do Teu povo, ó Deus. Cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo, através do arrependimento, através da confissão, através da comunhão da Tua igreja, mostrando que nós somos um, apesar das indiferenças. Porque todas as diferenças, elas terminam e acabam em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Aquele que pagou por nós completamente o preço dos nossos pecados, pagou a culpa dos nossos pecados, e um dia nos livrará completamente da presença do pecado. Naquele grande dia que o Senhor virá buscar a Tua igreja, que já está preparada, ó Deus, que continua em construção, mais e mais pessoas se juntando a Ti. Cremos no Teu agir, Salvador, Redentor, Transformador. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o amor de Deus, ó Deus que estás no céu, que criou tudo, o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, santificadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito e a Tua doce presença, ó Santo Espírito Santo de Deus, esteja conosco, esteja com a Tua igreja, esteja com os Teus visitantes e congregados, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.